Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Imagino que todos saibam por que estamos aqui. Eu acredito que eles não sabem não, melhor explicar. Bom, vamos começar do início porque temos muito trabalho pela frente. Vamos fazer o julgamento de acusados de atos contra a segurança dos trabalhadores. E precisamos ser objetivos. Eu estou aqui para defender os acusados. E eu estou aqui para acusar os acusados. Isso é uma redundância, meu caro colega. Se você está acusando, ele já é acusado. Detalhes. Bom dia, senhor juiz. Bom dia. Que entre o primeiro acusado. Senhoras e senhores, este aqui é o julgamento dos objetos. Exatamente, nós estamos aqui para julgar os objetos. Estes objetos que com astúcia, má fé e inteligência podem prejudicar a qualquer ser humano e os trabalhadores. Então, a partir desse exato momento, começamos o julgamento dos objetos. E qual a acusação contra o meu cliente, o estilete? O seu cliente, meu caro colega, ele é acusado de cortar a mão do meu cliente Juraci. Juraci, senhoras e senhores, estava dentro do seu horário de trabalho, cortando o papelão e a fita adesiva que envolve o produto. Quando o Juraci pegou o estilete e colocou dentro do bolso do avental, o Juraci não fazia ideia de que estava fornecendo munição para o inimigo. Quando o Juraci foi colocar a mão dentro do bolso para pegar o estilete, sofreu um terrível corte que quase o colocou na fila do INSS para sempre, meu caro colega. Um terrível acidente, né? Que só tem o culpado, o estilete! Senhor Juraci, muito bem, meu caro colega. Parabéns pela sua brilhante argumentação. Eu tenho algumas perguntas para fazer em defesa do meu cliente. Pode fazer. E a primeira delas é, qual é a função do estilete? Agora, qual a função do estilete? A função do estilete é cortar, fazer um picote, enfim. E se ele não corta mais, o que fazemos com ele? Você troca a lâmina e joga fora. Muito bem. Eu tenho a dizer o que o meu cliente foi feito e criado para fazer. Cortar. E se não cortasse, seria aposentado, descartado e demitido para sempre. Em seguida, eu pergunto para o senhor e para os senhores aqui presentes. Por acaso, ele pediu para ser colocado no bolso, num local onde ele sequer teve a intenção de oferecer riscos a quem se aproximasse? E olha que pelo local, ele poderia ser ainda mais perigoso. Poderia furar a barriga ou a artéria que passa pelo fêmur, provocando assim uma hemorragia fatal. Agora, eu gostaria de introduzir um novo elemento à cena. O senhor Juraci. O seu cliente, meu caro colega, se escondeu de propósito no bolso do seu Juraci para machucar o Juraci. Eu protesto. Por acaso o meu cliente tem algum poder de decisão? Se o mandam, ele obedece. Se o agarram, ele obedece. Se guardam a lâmina, ela não corta. Se deixam à vista, ela não se esconde. Senhores, eu peço que se atentem ao fato óbvio de que o estilete é um objeto que não tem vida própria. Muito menos cortaria alguém de propósito. Eu acuso como culpado do crime a própria vítima, o seu Juraci. A desatenção, a distração e a imprudência do Juraci fez com que ele cometesse o acidente. Portanto, eu peço a absolvição do meu cliente, o estilete. Senhor Meritíssimo, eu peço que o senhor decida qual é a sentença do meu cliente. Inocente? Muito obrigado, senhor Meritíssimo. Sem papo furado, próximo. Desculpa, quem entre o próximo acusado? Eu acuso, senhoras e senhores, a CG 150. Detalhes do crime. Ela vinha trafegando dentro dos limites de velocidade permitido, porém pelo corredor, quando outro carro cruzou a faixa de mudança de faixa. Redundância. Ok, cruzou a faixa sem dar certo. E a acusada chocou-se contra o dito cujo, provocando graves danos à saúde do meu cliente Almeida, que fraturou a perna e ficou impossibilitado de trabalhar. Rafael. Olha lá, temos um aqui. Olhem, senhoras e senhores, o estado do meu cliente Almeida. Muito bem, eu tenho uma pergunta. Qual é a velocidade que a acusada motocicleta CG 150 alcança? Claro que a velocidade que ela alcança. Deixa eu pensar. Uma descida com vento a favor, um bom piloto, aproximadamente uns 130 km por hora. E qual a velocidade que o Almeida alcança? É que com o Almeida é um pouquinho diferente. Assim, o Almeida está um pouquinho de sobrepeso, então uma descida a favor, com vento assim a favor, eu acho que em média uns 20 km por hora, entendeu? Mostra o Almeida, ele está assim. Muito bem.
concordamos de que o Almeida usa a acusada motocicleta CG 150 para chegar mais rápido nos locais, inclusive no seu trabalho, correto? Correto. E de que ela tem uma manopla chamada de acelerador, correto? Correto, mas onde é que você quer chegar? O ponto, meu caro colega, é de que novamente se aplica o princípio do objeto como instrumento que serve o seu usuário. A motocicleta anda e breca conforme o comando do Almeida. Se ela troca de marcha, se ela acelera, se ela empina ou se ela vira, tudo isso ela só faz se o Almeida der o comando. Ele não pode culpar a motocicleta pelos seus próprios erros. É, meu colega, mas aí tem um detalhe que você não sabe. O Almeida brecou, e brecou muito. Porém, a motocicleta derrapou. Enfim, já tinha sido rodado mais de 30 mil quilômetros com essa motocicleta. O pneu nunca havia sido trocado, estava na lona, estava careca. Mais uma vez, por meios escusos, o senhor tenta manipular a verdade. Você mesmo. A motocicleta tem braço? Não. Por acaso ela pode, por livre e espontânea vontade, ir até o mecânico e pedir para trocar suas peças? Não. Ela tem como pagar pelo conserto? Não tem, né? Então a verdade é uma só. A manutenção de pneus, da relação, das lonas e pastilhas e disco de freio é de responsabilidade do Almeida. Se ele não faz tudo isso, ele não pode culpar a CG 150 pelo acidente que ele mesmo sofreu. Então, seu meritíssimo, eu peço que considere a motocicleta inocente. Muito bem, inocente, muito obrigado. Que entre o próximo acusado. Eu acuso o barulho da máquina da fábrica pela perda da audição da Márcia em 40%. Esse barulho infernal da fábrica... Eu já desliguei. Eu acuso, senhoras e senhores, o barulho da máquina da fábrica pela perda de 40% da audição no caso da Márcia. A Márcia perdeu a audição? Oi? A Márcia perdeu a audição? Não, a Márcia não dirige caminhão. Não, eu perguntei se a Márcia perdeu a A audição. Márcia não é casada com o Damião. Você é surdo? Puxa, estudo. Você está me ouvindo? A Márcia já tá vindo. Tá. Bom, vamos continuar. Então o barulho da fábrica está sendo acusado, correto? Não, correto, mais do que acusado. Ele é o culpado pela perda da audição da Márcia. Tá bom, meu colega? Me presta aqui que eu vou falar. A Márcia, senhoras e senhores, uma pobre mãe de família que nunca mais vai poder ouvir o choro do seu filho, nunca mais vai poder ouvir as músicas do rei que ela tanto ama. Todos nós sentimos muito, já isso aqui, pela perda de audição da Márcia. Em 40%. Isso Não é mesmo. pouco. Isso mesmo. Não é pouco. Porém, vamos analisar os fatos para que a Márcia possa se precaver e não perder mais nenhum por cento da sua audição. O barulho da fábrica é necessário? Não, não é necessário. A fábrica poderia ser plenamente silenciosa, é só desligar as máquinas. E daí como fariam para trabalhar? Pois é, sem as máquinas não dá para trabalhar. As máquinas são necessárias e sim, elas fazem barulho. Para isso existem os protetores auriculares. Mas o barulho da fábrica é alto mesmo assim, tá bom? Então por isso eu exijo a condenação do barulho da fábrica e que seja reparada a falta na minha cliente e que a justiça seja feita. Tudo bem? Mais uma pergunta para a sua cliente. Por acaso ela estava utilizando os protetores auriculares? Meu caro colega, se ela vai estar usando o protetor, como é que ela vai ouvir? Mas ela não recebeu um par de protetores para trabalhar? Recebeu, mas o negócio fica aqui, atrapalha. E ela não recebeu orientações para poder utilizá-los? E se ela quisesse conversar, que ela fosse para um local mais silencioso e os tirasse temporariamente e depois voltasse a utilizá-los? Foi. Não foi mesmo? Foi. Então, meu caro colega, a verdade é uma só. Dona Márcia sabia que deveria usar os protetores a maior parte do tempo. E mesmo que, visto que a exposição a um barulho prejudicaria a sua audição, e mesmo assim ela não utilizou. Então, senhor juiz, eu peço que considere o barulho da fábrica inocente. Inocente, muito obrigado. Que entre o próximo acusado. Eu acuso, senhoras e senhores, a prensa hidráulica. Essa prensa, ela funciona com extrema pressão. E ela pode oferecer até 500 kg força por centímetro quadrado. E meu colega, não vem me dizer que essa prensa é um objeto inanimado, que ela se move. Ela se move sim, e ela cortou a mão do meu cliente Gilmar, assim como ela pode cortar a mão de qualquer operador desse país. Tudo bem? O senhor pode me contar um pouco mais sobre o fato do senhor Gilmar? Não, meu cliente Gilmar estava trabalhando com a prensa, colocando o produto na prensa, e aí o Denilson apareceu. O Denilson é um colega de trabalho, posso te mostrar, meu colega? Então, eles estavam falando, começaram a falar sobre futebolzinho no final do ano da empresa. Todo mundo gosta de jogar um futebolzinho, né?
Eles estavam conversando sobre futebol, falando aqui do seu Pereira. Seu Pereira quer pegar no gol, né? Pôde pegar no gol, pegou na linha, tava com o joelho estourado, entendeu? Aí ele tava falando ali, enquanto o Gilmar tava colocando o produto na prensa e ouvindo a história do Denilson, a prensa veio e cortou a mão dele. Então, por isso, eu peço, meu caro colega, a condenação da prensa hidráulica e o desligamento de 2 anos. Não se corta a mão de operador impunemente nesse país. Ótimo, muito bem. Nesse caso você tem razão. Sério? Sim, nesse caso você tem razão. Ela se move e ela tem força suficiente para provocar um acidente. E ela estava ligada no momento do acidente. Então, caso encerrado! Eu ganhei! Senhoras e senhores! Eu vou até dar meu... Só que antes de encerrarmos o caso, eu gostaria de saber se o senhor Gilmar recebeu orientações de segurança sobre o uso da prensa. Recebeu. E se nessas orientações estava escrito que ele podia conversar durante o uso da prensa? Ah, ele sabia que a prensa tem alto risco de acidente e não podia conversar, mas não interessa, já ganhei o caso. Tudo bem, meu caro, mas é a hora para tudo. A hora de conversar sobre o futebol do final de ano é uma, e a hora de mexer na prensa é outra. Embora ela tenha um movimento próprio dela, ela não pode identificar se alguém colocou a mão no momento errado porque estava conversando sobre o futebol no final do ano. Não é mesmo? Então, seu meritíssimo, eu peço que considere a prensa hidráulica inocente. Inocente, muito obrigado, seu meritíssimo. Que entre o próximo acusado. O último acusado, senhoras e senhores, é o produto químico inalável. Como aqui todos sabem, o produto químico, se inalado constantemente, causa graves danos aos pulmões de qualquer pessoa que estiver inalando esse produto. No meu caso, o senhor Márcio Pial ficou exposto a esse produto químico inalando ele diariamente. Senhoras e senhores, Márcio Pial era um exemplar, um funcionário exemplar, trabalhava de dia a dia, sol, faça chuva, estava lá trabalhando e inalando esse produto. Desenvolveu uma terrível tosse, teve que ser hospitalizado. Então, por essa afronta, meu caro colega, esse atentado, esse terrorismo, eu peço a condenação do produto químico inalável, e não só peço a condenação dele, como eu exijo que ele seja recolhido de volta às latas, de onde ele nunca deveria ter saído, para que ele passe a ver o sol nascer enlatado! E não vai ver nada porque a lata vai estar fechada. Tudo bem. O senhor acredita mesmo que o produto químico é responsável pela tosse do senhor Márcio Pial? O senhor vai querer me convencer agora que o meu cliente Márcio Pial estava com um pigarrinho. O produto químico pode ficar trancafiado dentro da lata? Deveria! O produto químico não tem serventia dentro da lata. Ele precisa ser aplicado, transformado e despejado para poder valer a sua existência. E isso não quer dizer que ele não possa, possa como uma possibilidade ser inocível, desculpa. Assim como o barulho, se ele for inalado constantemente,